Oi, meu nome é Ana Luísa e aos 25 anos eu comecei uma segunda graduação. Pega o seu cafezinho porque essa conversa vai ser longa e cheia de crises existenciais. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória pessoal, o que me fez querer fazer uma segunda graduação e como que tem sido a minha experiência até agora. Então, para começar, a gente tem que voltar lá em 2017, que foi quando eu comecei a minha primeira graduação no curso de Direito. E eu sempre sonhei em fazer direito. Eu cresci dizendo para as pessoas que eu queria fazer direito. Ao compartilhar isso com a minha família, meio que a minha família também criou essa expectativa sobre mim, de que eu iria fazer direito. Sendo que aí, o que acontece? Logo que eu entrei no curso de direito, eu passei por uma fase na minha vida, uma fase pessoal e familiar, um pouco conturbada. Foram anos conturbados. Os meus anos da minha primeira graduação foram anos extremamente conturbados. Foi assim, eu não vivi de fato a experiência da graduação como eu esperava, sabe? No meu segundo ano de faculdade, né, em 2018, eu comecei a trabalhar e eu comecei a dar aulas de inglês. E assim, eu trabalhava porque realmente precisava, por questões familiares e tudo mais, questões pessoais. Então, eu tive que desenvolver essa responsabilidade um pouco mais cedo do que as minhas colegas de turma, sabe? Porque nessa época o pessoal não estava nem fazendo estágio ainda no curso de direito. Então, eu comecei a trabalhar como professora de inglês e eu meio que senti que eu estava construindo duas vidas paralelas, sabe? Porque eu me via muito gostando de dar aulas, gostando de ensinar e de aprender idiomas, de compartilhar esse conhecimento. Eu foi algo pelo qual eu me encantei, me apaixonei, era algo que me fazia sentir, sei lá, uma coisinha aqui dentro, sabe? Enquanto isso, eu me sentia muito perdida na faculdade e eu só sentia que eu estava cumprindo ali com as demandas. Terminava não estudando bem para a faculdade porque precisava trabalhar, né? E eu lembro que assim, eu virava noites às vezes preparando aula para o dia seguinte. Então, não consegui me dedicar para a faculdade da forma como eu gostaria, entende? Também assim, por estudar numa faculdade pública, eu sentia que, ainda que a faculdade pública seja muito boa, existem os seus lados negativos. Então, eu tive professores que não eram muito legais, não eram professores bons, para falar a verdade. Não eram bons professores. Então, eu não estava muito feliz na faculdade, ainda que tinha coisas que eu gostava de fazer, tinha projetos de extensão, eu participei de várias simulações da ONU, que foi algo que, assim, eu só terminei o curso de Direito porque eu me envolvi com simulações da ONU e eu me encantei por esse outro universo. Eu sempre gostei da parte de direito que era relacionada a direitos humanos, direito constitucional, essa parte mais humana do direito do que a parte burocrática de fato. Sendo que, para quem estuda direito, sabe muito bem que essa parte humana, essa parte constitucional e tudo mais, é algo muito mais idealizado, que na realidade não ocorre, entendeu? A realidade não é daquela forma. Então, era muito frustrante também estudar coisas e ver que, poxa, existem essas leis, existem esses direitos, mas na prática eles não são respeitados. Enfim. E a parte de direito um pouco mais burocrática, né? A parte que era de direito civil, direito processual, eu não gostava. É, não gostava mesmo dessa parte, mas tinha que estudar, né, por conta das disciplinas de faculdade e tudo mais. Então, eu terminava me saindo muito mal em muitas provas, sabe? Reprovei algumas disciplinas, reprovei a mesma disciplina duas vezes, que foi de processo civil. Enfim, eu não estava feliz com o curso, né? E como eu falei antes, foram anos conturbados por questões familiares. Por conta desses motivos, eu tive muita vontade, cogitei muito trancar o curso várias vezes.
e, sei lá, pegar todo o dinheiro que eu tinha juntado trabalhando para ir fazer um intercâmbio. O ponto é que eu quis muito trancar o curso, mas terminei resistindo e não tranquei. Em 2020, eu peguei. Eu tinha terminado de estudar inglês, né? Como eu falei, eu estava ensinando inglês desde 2018. Eu tinha terminado de estudar inglês, mas sentia falta de estudar alguma coisa assim, só porque eu gostasse de estudar. E aí, em 2020, eu resolvi começar a fazer francês, né? Já que eu gostava de aprender línguas, fui estudar francês. Sendo que o que aconteceu? Chegou a pandemia. Por conta da pandemia, o meu curso da graduação atrasou, porque, como eu falei, eu estudava em faculdade pública, a faculdade demorou a se adaptar para o sistema de aulas remotas, né, para a gente poder ter aulas durante a pandemia. E eu lembro, assim, de ter, assim, poxa, tô perdendo mais um ano da minha vida, entendeu? Eu achava que eu ia terminar essa faculdade aqui antes, que eu ia me livrar disso aqui, ia ser finalmente livre, mas vou ficar presa a isso por mais um ano. Eu ainda estava dando aula de inglês, né? Eu trabalhava para um curso de inglês, sendo que aí na época da pandemia os cursos de inglês também, né, reduziram a carga horária, então isso prejudicou muito no meu salário, né, na minha renda, e eu tive que começar a dar aulas particulares. E aí eu comecei a utilizar as redes sociais para poder divulgar as minhas aulas, compartilhar a minha rotina, tipo, como professora online e tudo mais. E enquanto terminei conectando, né, nas redes sociais com outras pessoas, com outros professores de idiomas também. Então, conheci professores de espanhol, de francês, de italiano, conheci pessoas que estavam aprendendo outras línguas, e isso me fez querer mais ainda aprender outras línguas. Estava estudando francês nessa época, e aí resolvi também começar a estudar espanhol. E aí que eu descobri que eu amo aprender línguas. E foi assim, foi o que me manteve sã durante a pandemia, foi passar o meu tempo aprendendo idiomas, certo? Então, nessa época eu estava estudando francês, espanhol também. Depois eu tentei, eu fazia cursos, né? Tipo, francês eu fiz aulas particulares, espanhol eu fiz um curso online de espanhol e tentei estudar alguns idiomas sozinha também. Então, tentei estudar alemão, tentei aprender até turco também. Não que eu lembre alguma coisa, ok? Não me pergunte o que é que eu lembro, mas eu descobri que eu gostava de me envolver com essas questões assim de línguas. E aí, que nessa época eu tava já terminando a faculdade, né? Finalmente, tava chegando ao final da graduação, e aí chega aquele um momento tão aguardado de fazer o TCC. E aí todas as minhas amigas escolheram fazer pesquisas no TCC sobre as áreas que elas gostavam de estudar, né? Então, amigas que fizeram pesquisa em direito civil, em processo civil, e eu ficava, cara, o que é que eu gosto no direito? O que é que eu gosto de estudar aqui? Quase nada. Mas eu finalmente encontrei o que é que eu realmente gostava. Como eu tinha dito para vocês, eu gostava muito dessa área de direito constitucional, direitos humanos, todas essas coisas assim que são muito idealizadoras, sabe? Sempre gostei muito disso. E aí eu fiz, pô, vou fazer alguma coisa relacionada a direitos humanos. Mas o que? Eu quero que seja um tema que tenha a ver comigo. E aí comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. E aí eu encontrei o tema de direitos humanos linguísticos. E eu fiquei, cara, que genial. Então eu comecei a pesquisar sobre linguística, né? Tipo, sobre questões da língua e identidade. Porque, como eu falei, eu gostava muito de aprender idiomas, né? De aprender línguas. E terminou que encaixou perfeitamente ali. E eu gosto muito dessa temática da gente relacionar a língua com questões de identidade, com questões de cultura. Então, comecei a pesquisar sobre isso também, a estudar sobre isso, e terminei fazendo meu TCC sobre esse tema. E assim, eu amo meu TCC, sabe? Apesar de eu ter sofrido muito durante toda a graduação, porque, como eu falei, eu era muito infeliz. Mas o meu TCC foi algo que eu apresentei e eu fiquei feliz, com orgulho do que eu estava fazendo, sabe? Mas eu terminei a faculdade e eu disse assim: nunca mais que eu volto para uma universidade para fazer outra graduação. Nunca mais que eu me submeto a essa humilhação que é ser estudante universitário de graduação.
E eu queria muito fazer um mestrado fora, né? Então, terminei a faculdade, apresentei meu TCC, tive a minha colação de grau e tudo mais, e comecei a aplicar, né, a fazer minha candidatura para mestrados fora do país. Não queria estudar nada na área de direito, né? Eu queria, pelo contrário, eu queria fugir do direito. E aí eu queria muito ir para essa área de linguística, acreditando que o fato de eu ter feito uma pesquisa no meu TCC sobre essa área poderia ser suficiente, porém eu estava enganada, porque eu não passei nos mestrados de linguística, eles não me aceitaram por dizer que você não tem formação nessa área, então a gente não pode te aceitar. E aí eu fiquei muito frustrada, muito chateada. Tipo, isso aqui no Brasil não aconteceria, porque aqui no Brasil a gente faz a maioria, né, dos cursos de mestrado. Para você ingressar no mestrado, você precisa fazer uma prova sobre o tema daquele mestrado. Então, se você é de uma outra área, mas você passa naquela prova e você tem um projeto de pesquisa que se adeque ao mestrado, provavelmente eles vão aceitar você, entendeu? Eles não vão negar você por você ser de uma outra área. Mas os mestrados que eu pesquisei no exterior, eles não me aceitaram. E aí eu fiquei muito frustrada por conta disso, porque eu fiquei, poxa, quer dizer que eu passei 6 anos na universidade pra nada? Que infeliz, né? E aí eu simplesmente pensei, pô, se eles estão dizendo que o problema é porque eu não sou formada na área, então tá certo. Então eu vou ser formada na área e eles vão ter que me aceitar nesse mestrado depois. E aí foi assim que, em um momento de surto, eu me matriculei em um curso de graduação. Agora, sobre o meu curso de graduação, né? Por quê? Eu não prestei Enem de novo, não quis me submeter a ir para a universidade pública outra vez. Hoje em dia, eu tenho o privilégio de poder arcar com os custos para a minha universidade, porque hoje em dia eu trabalho, eu tenho a minha própria renda, então eu posso arcar com os meus custos de estudo, né? Mas entendo que essa não é a realidade para todo mundo, e essa não era a minha realidade lá em 2017. Então, não fiz Enem. Eu peguei e terminei me matriculando em um curso EAD de letras em inglês. Escolhi o formato EAD até para poder se adequar melhor à minha rotina de trabalho. Como eu falei, eu sou professora de inglês online, então eu poder ter essa flexibilidade de fazer as aulas da minha casa, não precisar me preocupar com o trânsito, com o horário da aula, de poder encaixar os meus estudos entre os meus horários de aula, facilita muito, sabe? Então, por esse motivo que eu escolhi o formato EAD. Se eu comecei em 2023, agora eu estou no sexto período, ou seja, já fiz mais da metade do curso, né? Até agora, tem sido uma boa experiência. A questão da flexibilidade do horário de estudo, tipo, é o ponto mais importante para mim, certo? É o benefício, é o melhor benefício para mim de estar estudando neste formato. Porém, existem prós e contras, né? Eu reconheço que a qualidade do ensino de uma particular EAD não é a mesma coisa do ensino de uma universidade pública, ok? Eu reconheço isso com plena consciência de que na universidade pública eu teria outras experiências. E o fato desta ser a minha segunda graduação tira muito do peso de fazer uma graduação, sabe? Porque hoje eu não tenho mais aquela pressão de que você precisa fazer uma graduação para ter um diploma e para ser alguém. Porque eu já tenho um diploma. Eu já sou alguém. Eu já trabalho, eu já pago as minhas contas, entendeu? Eu estudo hoje porque eu quero estudar. Não porque eu preciso estudar, não porque eu tenho que estudar ou não porque eu sou obrigada a estudar. Foi uma escolha que eu fiz. E por conta disso, por eu ter feito essa escolha, eu quero aproveitar todas as oportunidades que a universidade oferece. Vivendo essa experiência agora de novo e sabendo melhor o que é que eu quero fazer depois,
Eu procuro me envolver mais em questões de pesquisa, me envolver em projetos que vão ajudar a melhorar o meu currículo para o que eu quero fazer lá na frente. Pelo fato de eu estar fazendo uma segunda graduação e de eu já ter tido uma experiência anterior, me faz ser um pouco mais madura diante da forma como que eu vou lidar com a graduação, entende? E ao mesmo tempo que não tem pressão alguma com a graduação que eu estou fazendo agora, se em algum momento eu estiver infeliz e eu quiser simplesmente dropar, trancar o curso, largar tudo pro alto, eu tenho liberdade para fazer isso. Óbvio que tem uma parte que é um pouco desagradável, que eu vou ter que fazer estágios novamente, né, para poder cumprir com os requisitos do curso e também fazer outro TCC. Sobre a questão da qualidade do ensino na universidade particular, EAD, não ser semelhante, não ser nem um pouco próxima, talvez, da qualidade do ensino da universidade pública, uma coisa que eu encontrei para remediar essa questão é, primeiro, me responsabilizar pelo meu estudo. Tipo, sou eu que faço a minha faculdade. Não é a faculdade que me faz. Eu que faço a faculdade. Então, eu que tenho que ir atrás das oportunidades. Eu que tenho que ir atrás de aprender as coisas. Ah, eu quero aprender mais sobre tal coisa? Eu tenho que ir lá procurar o material e aprender sobre tal coisa. Eu quero participar de eventos acadêmicos. Eu tenho que ir lá atrás de eventos acadêmicos que eu possa participar. Então, eu que tenho que me responsabilizar e ir atrás de todas essas coisas, certo? Então, esse foi um ponto, assim, que foi uma virada de chave. Eu sei que eu tenho uma experiência diferente de quem está na universidade pública, de quem vai se formar em letras em inglês em uma universidade pública, mas isso não quer dizer que a minha experiência é pior, entendeu? Ou que me torna menos qualificada para qualquer tipo de trabalho, porque eu estou indo atrás das coisas. Eu estou muito mais satisfeita com essa minha experiência agora, fazendo graduação de algo que eu realmente quero estudar, que não tem pressão alguma para cumprir, para corresponder, que não tem ninguém me cobrando. Então, tem sido incrível. E por esse motivo, eu recomendo a todo mundo que considera fazer uma segunda graduação, que tem disponibilidade para fazer uma segunda graduação, tem condições para fazer uma segunda graduação, que vá atrás de fazer. Todo mundo que me conhece, desde da época assim, da época do direito, antes disso, percebe que hoje em dia eu tenho uma energia diferente, sabe? Porque hoje em dia eu realmente faço algo que eu gosto e não algo que consome a minha alma. Não que eu odeie o direito, ok? Eu sei que parece que eu odeio. É só porque eu tive experiências que não foram legais. É isso, ok? Então, esse foi o vídeo, esse foi o meu desabafo, as minhas crises existenciais sobre vida acadêmica e vida profissional. O vídeo talvez ficou um pouco mais longo do que eu esperava, porque eu achava que eu ia falar um pouco mais rápido. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, você queira que eu fale sobre algum assunto que eu não tratei nesse vídeo, pode colocar aqui nos comentários. Também pode conversar comigo nas minhas outras redes sociais e a gente pode trocar uma ideia. Se você está pensando em fazer uma segunda graduação, mas ainda não tem certeza que você, tipo, ainda não tá 100% seguro em começar, pode me chamar nas outras redes sociais e a gente troca uma ideia. E eu tenho certeza que eu vou te convencer a fazer outra graduação. Este foi o nosso cafezinho de hoje e até o próximo vídeo. Bye! Ah, não se esquece de curtir e se inscrever no meu canal.